Boa noite amigos, Sueli, Clara, boa noite a vocês, Ari, Valéria, sejam todos bem-vindos a mais uma live de Nos Albores da Imortalidade, a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. Estamos então dando início, perfeitamente, o som fluindo bem, podemos entrar então tranquilo em sintonia. Silvia, boa noite, seja bem-vinda. E hoje então vou fixar o comentário antes de mandar os avisos, antes de mandar os avisos, não gente, meio confuso, não é bem aviso não, os avisos, não tem aviso hoje. Quem chegou também, o Avelino chegou, a Débora também, boa noite vocês, gratidão pela presença. Então estamos hoje, desfixou o comentário, vamos lá fixá-lo novamente. Acho que agora deu certo, vamos ver. Deu certo, fixado a floresta, capítulo 2 do livro Nos Albores da Imortalidade. Este livro que, como nós falamos ontem, graças à intuição da espiritualidade amiga, iremos sortear no futuro. Cortou o cabelo, faz tempo que você não vem, né, Clara? Ontem já estava de cabelo cortado, terça-feira, salvo engano também. Vanessa, boa noite, seja bem-vinda, o Avelino também está aí, acho que eu cumprimentei. E eu vou mandar os aviãozinhos enquanto vocês vão chegando. E vou passar na verdade vai ter o recado, né, que a Jucimara chegou conosco também. Boa noite, Jucimara, seja bem-vinda. O recado que ia passar para vocês, na verdade, é o seguinte. A intuição que nós tivemos ontem, né, de falarmos, como eu diria, segunda-feira não estava, então cortei na terça, não lembro, claro, agora não lembro, mas tudo bem. A intuição da live de ontem, boa noite Flavinha, seja bem-vinda, de sortearmos este livro no final do projeto, para os nossos amigos. Então fica aí o convite para que nos acompanhem nas nossas lives, sobretudo às quartas-feiras, que é o dia que a gente faz o estudo deste livro, pois o sorteio vai ser para aqueles amigos que nos acompanham habitualmente. Não vai ter um direcionamento, como a gente sempre costuma dizer, né? Tem que seguir, marcar tantos perfis, não. Aqui nós vamos fazer como a gente sempre tem feito ultimamente, né? Fica tranquila, Clara, de boa. Não deu para assistir, não tem problema. Dani chegou, boa noite, Dani. Seja bem-vinda. Estou aprontando alguma para Dani também aí, de boa. Aprontando no bom sentido, né, Dani? As intuições vão chegando, a gente vai dando os recados e a gente vai só encaminhando, né? Mas que legal. Bom, então o sorteio deste livro será feito no final do projeto, quando nós estivermos finalizando. Eu vou adquirir mais um livro e vou sortear para os amigos que estão sempre conosco aqui, tá bom? Então fica a dica para vocês estarem sempre nos acompanhando, sobretudo, sobremaneira, nas quartas-feiras, tá? Que é o dia que a gente faz esse estudo. E o outro que é o seguinte, nós vamos levar 5 minutos desse momento que vocês vão chegando, de apresentação, cumprimentos, tudo mais, e depois de 5 minutos nós vamos fazer um resumo do capítulo anterior, claro, muito resumido, porque aqueles que quiserem ouvir o capítulo primeiro, basta seguir lá o IGTV, que vai poder acompanhar a nossa leitura deste livro, no capítulo 1. Tá? A Gleide chegou também, boa noite, seja bem-vinda. Bom, já estamos com quase 5 minutos, e a ideia então é passar para vocês, para aqueles que não estiveram na live anterior, o que foi o primeiro capítulo do livro. Vamos tirar o som agora um pouco. Regina, boa noite, seja bem-vinda. Bom, nos 5 minutos seguintes nós vamos fazer então uma síntese do que nós lemos no capítulo anterior. Então é como mais ou menos aqueles seriados que a gente vê. No capítulo anterior nós tivemos
tal situação. Bom, no capítulo anterior, então, foi intitulado Um Grito no Além. E o que aconteceu no capítulo anterior, num grito no além? O Jerônimo tinha chegado no dia 24 de novembro de 1989 de uma excursão que ele tinha feito, uma viagem para a cidade de Londrina, Paraná, toda a região. Era comum o Jerônimo ficar viajando, né? Quando ele ia, fazia uma paragem, parava numa cidade e circundava pelas casas espíritas, como normalmente acontecia quando ele fazia aqui em Araraquara. Ele veio de Londrina e esta vez ele chegou muito cansado mesmo, e deixou ele muito estafado. Chegou de uma forma diferente, sem aquela saudade habitual que ele tinha dos amigos. Então, ele percebeu algo diferente nele. E não era o cansaço da viagem, por isso ele já estava acostumado. Viajava pelo Brasil afora, mas percebeu que estava alguma coisa diferente. Ele tinha algumas sensações estranhas, conversava muito pouco com os amigos que vieram conversar com ele, diferentemente que quando ele estava tão ativo, né, falando, conversando com um com o outro, respondia algumas palavras rápidas, sem muita divagação sobre aquilo que ele falava. Passou uns recados uns aos outros, tudo mais, e na madrugada do dia seguinte, do dia 25 para o dia 26, quando os irmãos, os familiares, já tinham deitado para se recolher, e a Silvia até fez um comentário: mas Aloísio, o Jerônimo tinha sempre alguém do lado dele? Sim, sempre tinha alguém do lado dele, só que naquela noite em especial, os familiares foram dormir. Tipo assim, achando que um ia ficar lá com ele, o outro achando que ia ficar com ele, acredito eu. E o Jerônimo praticamente ficou sozinho. E aquelas sensações que ele estava percebendo no ambiente começaram a tomar uma consciência maior. E ele percebeu que aquilo que ele imaginava, ele começou a perceber a presença de espíritos ali ao seu lado. E num determinado momento ele ficou assim, meio que sem compreender o que estava acontecendo com ele, até que o mentor da equipe falou: sou Bezerra e vim auxiliar no seu processo de desencarne. Então Jerônimo Mendonça foi auxiliado no seu processo de desencarne, por ninguém, nada mais, nada menos que o Dr. Bezerra de Menezes, que junto com outros espíritos ali auxiliaram no processo do desligamento. E ele pede que os espíritos que estavam ao lado que colocassem um cuidado especial no coração, tão sofrido, né, que serviu a tanto ao Jerônimo nesse momento. E por conta disso, ele chegou e sentiu realmente ali como se tivesse sido uma bolha de proteção em torno dele. Nesse momento, o que acaba acontecendo? Ele sente como se fosse um grito de libertação. Ele fala que nesse momento aconteceu um parto às avessas. E ele se viu já no plano espiritual. Aí ele conseguiu divisar tanto o plano físico como o plano espiritual, por esses amigos que vieram retirar Jerônimo do corpo físico. E assim, né, eu vou fazer a leitura do último parágrafo deste capítulo, para que a gente depois possa dar sequência. Então ele fala assim: os pensamentos corriam em nossa mente e não dirigíamos mais os sentidos. Estávamos anestesiados, contendo os excessos emocionais que fatalmente nos impeliriam ao choro. Foi nesse momento que um choque em nosso coração nos arrancou daquelas sensações. O reflexo impulsionou um grito, o grito da nossa libertação. Não um grito que pudesse ser ouvido pelos familiares que dormiam, mas o nosso primeiro grito para o infinito. Era o parto às avessas, era a volta à casa do espírito imortal. Boa noite, Eudenice, boa noite, Eliana, sejam bem-vindas. Boa noite quem mais chegou, que nós não tivemos a oportunidade de cumprimentar. Bom, então agora 10 minutos, começamos então
a leitura do capítulo 2, intitulado A Floresta. Mesmo ante nossa ação, na hora da libertação do cardíaco, nenhuma reação adversa foi percebida pelos que nos sustentavam. Envolviam-nos em muito amor. Ao mesmo tempo, os cuidados estavam impregnados de um silêncio curador. Muitas mentes reunidas em uma só vibração, em um processo inteiramente novo para nós. O corpo já não transmitia a sensação acometida pela existência como se fosse um fardo pesado. Sentíamos quase libertos, contudo, sem condições de movimentação, continuando como estávamos nos últimos 30 anos. Ao mesmo tempo em que não havia pesar em deixar tudo para trás, porque sentíamos que a nova caminhada não nos impossibilitaria e nem nos faria perder o elo com o objeto de nosso amor. Tínhamos a certeza de uma existência que prosseguia, agora ampliando os caminhos e as esperanças. Um irmão nos tomou no colo. Sentíamos um pouco acima do corpo material. Enfermeiros faziam inserções magnéticas no centro coronário, desligando os últimos laços mais estreitos. Fomos adormecendo nos braços daquele irmão que nos olhava com ternura jamais concebida. Era Radesh, um dos enfermeiros que compunham a equipe do Dr. Bezerra de Menezes. O grupo de trabalhadores vestia-se com roupas semelhantes. Eram túnicas de linho branco, muito finas, caídas quase que até os pés. Turbantes também brancos, simples no feitio, compunham aquele vestuário singelo da pequena equipe de hindus. Diferenciava-se o médico dos pobres, trajando o tradicional jaleco branco, à moda do século XIX, apresentando-se tal quando encarnado. Também os irmãos mais próximos a nós faziam-se reconhecer, apresentando-se da mesma forma que possuíam na vida carnal, inclusive o jeito de vestir e a arrumação dos cabelos. Eram amigos de longa data. Como dizíamos, perdemos a consciência enquanto desligavam outros pontos localizados no perispírito. Ao acordar, pouco depois, notamos nitidamente a presença de dois planos coabitando o mesmo espaço. Sentimos-nos mais fortalecidos, embora com algumas incertezas que nos deixavam, qual criança, sem saber muito bem como portar-nos. Na casa material, os familiares já circulavam desolados, cuidavam de nosso corpo entre o choro e o susto, pela partida não esperada. O sol estava quase raiando entre os primeiros albores celestes, quando o Dr. Bezerra deu o comando. É hora de restituir-lhe as forças para completar o ciclo de passagem junto aos irmãos que ficarão. O amigo Jerônimo terá um longo dia pela frente. Tínhamos a certeza de que nenhuma ação era realizada ao acaso e um plano bem estruturado havia. Cumpriam um programa organizado e seguindo passo a passo, pois o Dr. Bezerra relembrava as normas a cada momento. Enquanto os visitantes preocupavam-se em auxiliar os que na carne estavam, Radesh, o enfermeiro, aconchegou-nos junto ao peito e, em voo, saímos daquela sala diminuta a caminho do desconhecido. Estávamos o Dr. Bezerra, Radesh, eu e Indra, um segundo enfermeiro que nos acompanhava. Não identificamos o caminho da viagem. Não compreendemos a distância nem o tempo.
Não reparamos detalhes da paisagem e nem imaginamos para onde iríamos. O sentimento com que nos envolveram era de tamanha paz que não nos preocupamos definitivamente com os rumos daquela programação. Entregamo-nos, desde o início da operação, às mãos amáveis daqueles senhores. Ao chegarmos, reconhecemos de pronto a floresta da Baviera, encantadora e de proporções avassaladoras. Sentimos uma energização vigorosa em um átimo de segundos. A natureza se apresentava em tons belíssimos, entre cores e perfumes. Nós trouxemos essa floresta em nossos sonhos durante a existência empobrecida, vivida nos casebres que habitamos durante a infância. Aqui uma explicação. O fato de Jerônimo Mendonça ser levado até a floresta da Baviera, a fim de recompor-se o perispírito, logo após o seu desenlace, deve-se ao fato de que, em sua encarnação interior, ter habitado essa localidade, sendo o rei Ludwig II, que viveu de 1845 a 1886, o último rei da Baviera. É engraçado, mas somente ao vermos paisagem tão bela, lembramos-nos da cegueira física. Perdemos os olhos em plena juventude. Mais uma explicação. O olho direito foi retirado em cirurgia e o olho esquerdo secou naturalmente, sem intervenção médica. O sentido da visão, porém, nunca nos havia abandonado. Naquele momento, desde o início do desligamento perispiritual, a visão se aflorou e pudemos ver que nos cercava novamente. Não sentíamos ver outra vez, porque era como se nunca tivéssemos deixado de enxergar. Estávamos na Baviera amada, sonhada e mesmo temida entre tantas reminiscências. Agora percebíamos naquelas paragens um pedaço nosso deixado para trás. Era mais um retalho da nossa vida, costurado pela agulha da evolução. Ao contato da brisa em nosso rosto, muitas lembranças surgiam junto aos aromáticos provindos da natureza. O sol brilhava entre as folhagens e o canto dos pássaros, embalando-nos em ternura, pareciam os mesmos de outrora. Sentíamos restabelecer em instantes. Uma sensação reconfortante acalmava-nos. Embora estivéssemos nos braços do novo amigo, sentíamos como se caminhássemos. Nossos pensamentos nos transmitiam a sensação perfeita, como se corrêssemos pela relva. Podíamos passar as mãos pelos arvoredos, saltar, pegar pedras ao chão, aos longos haustos. Deixava-nos recuperados. Era grande a felicidade que aquela excursão proporcionava. Intimamente, agradecíamos a dor física e a cegueira que caminharam conosco durante tantos anos. Não nos encorajávamos a perguntar aos amigos quando tornaríamos a locomoção. Os cuidados e os carinhos que nos envolviam frente a tantas surpresas já eram para nós uma dádiva jamais esperada. Boa noite, amigos que chegaram. Agradeço a presença de vocês todos. Infelizmente, na hora da leitura não deu para a gente cumprimentar a Kátia, amiga do Iutaba está aí, que eu percebi, Betinha e Ivonete, boa noite, sejam bem-vindas. Patrícia também chegou aí. Bom, o que podemos falar? Que espetáculo maravilhoso este de Jerônimo ser levado até a floresta da Baviera, aonde ele habitou a última encarnação dele, antes desta, a penúltima encarnação dele, como rei Ludwig II, e teve a oportunidade de retornar à floresta da Baviera para que ele pudesse recuperar as suas energias, pois, como o Dr. Bezerra disse,
Ele iria necessitar de reequilíbrio das suas forças para que ele pudesse, então, acompanhar o que viria pela frente, junto aos amigos encarnados de Ituiutaba. E uma coisa interessante que a gente percebe na leitura deste capítulo, que Jerônimo percebeu que ele conseguiu praticamente como se ele não tivesse perdido a visão, como se a visão física dele fosse uma coisa momentânea, como se ele tivesse sempre enxergado. Boa noite, Regina, seja bem-vindo, bem-vinda. Então, o que a gente percebe? Que aquela visão, aquela cegueira dele não era de uma ordem espiritual, mas uma ordem física apenas. E outra questão, né, que a gente percebe, que ele foi acolhido. O que será que ele fala sempre em nós? Ele sempre utiliza, viu, Silvia, a primeira pessoa do plural. Toda vez que ele fala, ele nunca se identifica, mesmo nos textos, ele nunca fala eu, ele usa sempre a expressão nós. Eu acho que é uma forma dele se dirigir sem o personalismo, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Nós fizemos. É um lado um pouco mais altruísta, né? A gente pensa. E esse lado que a gente coloca aqui, voltou, gente, voltou. Pelo menos acho que está em ordem aqui. Deixa eu perceber aqui o som. Voltou, gente. Não, voltou, perfeito. Uma coisa que vocês podem perceber, que ele foi acolhido por 2 enfermeiros hindus. E uma coisa que nos chamou a atenção na live que nós fizemos com a Kátia, que no Lar Espírita Pouso do Amanhecer, a nossa amiga Maria Gertrudes, antes desse relato do acontecimento aqui do Jerônimo, havia pintado um quadro que está lá no Lar Espírita Pouso do Amanhecer, que exatamente tem um hindu. Uma pessoa, não sei, uma mistura talvez de um egípcio com um hindu, porque existe traços aqui na roupa. Eu vou até repostar novamente esta imagem, que está lá no Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Este hindu, aparentemente hindu, mas tem traços também de egípcios. Uma coisa muito interessante, né? E ele foi levado, a Flavinha está dizendo, devia gostar muito da floresta nesta encarnação como rei. Realmente, né, Flavinha? E o fato dele ser levado à floresta da Baviera foi onde a equipe espiritual comandada por Dr. Bezerra de Menezes levaram para que ele pudesse reequilibrar. E nesse reequilíbrio ele sentiu tanta energia que ele podia se sentir correndo, sentindo a brisa tocar no seu rosto, como se ele pudesse pegar pedras pelo chão, mas ainda estava imobilizado, não só espiritualmente, né, mas perispiritualmente, por conta de tanto tempo que ele passou nesta encarnação preso a uma cama ortopédica. E esse processo, vocês vão acompanhar depois com a leitura do livro, é um processo que vai levar muito tempo para que ele consiga, né, se reequilibrar. E vejam que no momento do desencarne dele, quando aconteceu realmente o desligamento completo do corpo, do espírito, né, do corpo espiritual, ele conseguiu divisar no mesmo espaço os 2 planos de vida. Interessante, porque vamos supor, as pessoas que têm esta visão do mundo espiritual, que conseguem ver, tem evidência, eles conseguem divisar bem essas 2 situações, né? Saber quando é um espírito, quando é um ser encarnado. E aí, engraçado, né? Que eu lembrei daquela questão do Jerônimo, do Divaldo, naquele filme dele, quando ele chegava uma pessoa para ser atendida e o amigo falava, pode atender, que é uma pessoa encarnada lá para ele atender, né? A Flavinha está dizendo, para quem não sabe, este rei foi o que construiu um dos castelos mais lindos da Europa, o castelo de Neuschwanstein, nessa região, assim como em outras. Espera um pouquinho.
nessa região, assim como como outras coisas. Recomendo quem gosta do tema pesquisar sobre isso. A Daniele falando, Ivone Pereira fala dos hindus em seu livro Devassando o Invisível, como mentores que fazem o reequilíbrio levando seus tutelados até áreas elevadas. E vejam, né, tem o Radesh e tem o Indra, que é um outro enfermeiro. E eles estavam com roupas diferentes, né, roupas de linho branco, com um turbante na cabeça, e o único que se destacava era o Dr. Bezerra de Menezes, que utilizava o seu avental de médico à moda do século XIX. Então vejam, e amigos espirituais se apresentavam também ao Jerônimo com os mesmos trajes de época, quando Jerônimo o conheceu. É uma particularidade do espírito de poder fazer esta moldagem, né, de moldar. Flavinha, eu não sei se é verdade ou não, eu ouvi dizer que esse castelo do rei Ludwig II inspirou o Walt Disney a fazer o Castelo da Cinderela. Salvo engano, não estou aqui afirmando com certeza, mas salvo engano, parece que o Castelo da Cinderela, que tem lá na Disneylândia, ou não sei se é não é na Disneylândia, é no outro lá, como é que chama? Magic Kingdom, me parece que ele é a cópia do castelo do rei Ludwig II, lá da Baviera. Helena, boa noite, seja bem-vinda. Terminamos a leitura, Helena, mas depois você volta lá e escuta a nossa leitura. E vejam uma coisa muito importante. O Jerônimo partiu, né, foi retirado do corpo e foi levado até a floresta da Baviera para recompor as suas energias. Quantos relatos de espíritos que fazem incursões às praias, às florestas, aos campos para a recomposição das suas energias, mesmo também em processos mediúnicos de desdobramento. A Dani falando, no livro Memórias de um Suicida, ela faz a correlação deles, os hindus, aos trabalhadores das caravanas de Nossa Mãe Santíssima. Realmente, bem colocado, Dani, bem colocado. Então, às vezes a gente fica colocando os nossos irmãos, isso aí, a Flavinha confirmou, inspirou da Cinderela do Magic Kingdom. Então, quem quiser, a Flavinha já prefere, obviamente, conhecer o castelo do Ludwig II, em vez de conhecer o Magic Kingdom. Mas eu acredito que o Murilo vai querer conhecer o Magic Kingdom. Mas o que é interessante é o reequilíbrio do espírito. Mesmo, vejam que situação, o Jerônimo, mesmo tendo passado por um resgate de encarnações pretéritas terríveis, tá? Encarnações terríveis que estão relatados com situações que ele já viveu na condição de Horenzeb, que é um príncipe egípcio, depois Cambises, uma série de encarnações. Essa aí do rei Ludwig II parece que ele ficou muito depressivo, salvo engano. Eu não conheço muita história, a Flavinha é mais especialista nessa encarnação do Jerônimo. Qualquer dia eu vou trazer a Flavinha até para falar dessa encarnação do Jerônimo aí. Vai se preparando, Flavinha. Sem contar que a Flavinha vai estar conosco qualquer dia, a gente precisa até marcar para comentar de um desses capítulos do livro do Jerônimo, tá? Desse daqui, Nos Albores da Imortalidade. E o que nos chama a atenção, que olha só, o enfermeiro carregava Jerônimo no colo, porque ele não tinha condições de andar. E aí eles praticamente volitavam. E nesta viagem que eles fizeram, né, de Ituiutaba até a floresta da Baviera, o que aconteceu? O Jerônimo praticamente se perdeu, como se ele estivesse dormindo. Ele não conseguiu divisar para onde ele estava indo realmente, né? Deixa eu ver o que a Flavinha está colocando aqui. Eu sempre amei esse castelo e a história desse rei, muito antes de saber que era o Jerônimo. Flavinha, faz a programação, né? Não há desejos que a gente não consiga realizar desde que a gente faça a devida programação, né? Faça a programação, acredite no teu sonho e trabalhe para ele acontecer. Tudo é possível. Mas é interessante. E o que toca-nos a questão
neste capítulo em especial, são esses caracteres, né, que a gente fala assim. Ele fala aqui, olha, é engraçado, mas somente ao vermos a paisagem tão bela, lembramos-nos da cegueira física. Perdemos os olhos em plena juventude. O sentido da visão, porém, nunca nos havia abandonado. Olha só que coisa interessante, né? E você foi junto com ele passeando pela floresta. É isso que é interessante, que eu achei muito tocante. Ele perdeu os olhos físicos, mas o sentido da visão nunca o havia abandonado. Eu lembrei mais ou menos de uma situação muito particular, quando a pessoa, às vezes, por uma questão de um acidente, ela perde um dos membros, a mão, a perna, que seja, e ele durante muito tempo ainda sente o prolongamento daquele membro, daquele órgão. Isso é uma questão física, mas que reflete sobremaneira no espírito. E vejam, Jerônimo, ele perdeu os olhos físicos, mas os olhos espirituais não. Olha que coisa bonita, que coisa interessante se a gente for pensar, né? Então, às vezes as pessoas... lembro até dos milagres de Jesus, né, que curou os cegos, e aquelas situações muito particulares, que a cura veio na alma, não a cura puramente física. Mas Jesus sempre recomendava, vá e não peques mais. Vá e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça, né? A Flavinha complementando que ele era meio perturbado e obcecado pelo músico Richard Wagner. Falo sim, claro, ainda tem o livro da Maria Gertrude sobre isso, dá para falarmos sim. Que legal, Flavinha, podemos combinar. A gente faz um extra pauta. E, olha, isso aí não é o que eu poderia falar para vocês? A amizade de Jerônimo com Roberto Carlos, vocês sabem que aconteceu nesta encarnação, e há relatos, não posso afirmar com certeza, mas que Wagner teria sido a reencarnação anterior de Roberto Carlos, tá? É uma possibilidade, eu não estou afirmando categoricamente que isso aconteceu, mas eles já se conhecem desde há longos e longos anos, muitos e muitos séculos, para dizer a verdade. Então a existência de Jerônimo Mendonça e Roberto Carlos se entrelaçam desde muito tempo, tá? Então, isso que eu estou falando porque ouvi um comentário, não é oficial, o Jerônimo nunca falou isso, o Chico também nunca confirmou, mas há uma possibilidade de que Wagner tenha sido a encarnação anterior de Roberto Carlos. Por isso que tinha uma ligação, tanto que essa ligação se perpetuou nessa existência. Mas, se é verdade ou não, quem poderá afirmar, né? Chapolin colorado, como a gente brinca. Mas, tirando as brincadeiras à parte, lembrarmos desta questão que foi muito tocante, que é a presença não só de Dr. Bezerra de Menezes, mas de 2 enfermeiros hindus que auxiliaram no transporte de Jerônimo Mendonça desde a casa dele de Ituiutaba até a floresta da Baviera, para que ele pudesse se recuperar, se retemperar as energias, pois, como o Dr. Bezerra de Menezes fala aqui no começo deste capítulo, ele diz assim, quer ver? Deixa eu achar aqui para falar de acordo com o que o Dr. Bezerra falou. Olha aqui, é hora de restituir-lhe as forças para completar o ciclo de passagem junto aos irmãos que ficarão. O amigo Jerônimo terá um longo dia pela frente. Eram amigos assim como nós, com o nosso círculo de amigos e de familiares. Então vejam que situação interessante. Dr. Bezerra, né, e a equipe espiritual, retirando Jerônimo do corpo físico, levaram à floresta da Baviera para que eles pudessem se recuperar, ele pudesse se reequilibrar, pois ele teria um longo dia pela frente junto aos irmãos que ficaram, os irmãos encarnados
Então, vou dar um spoiler para você. O Jerônimo vai participar de uma parte ali que ele ficou. O velório do Jerônimo foi no Centro Espírita Ceareiros de Jesus, que é o centro espírita que ele fundou. Então, já estou dando um spoiler para vocês. E o que vai acontecer? Ele participou do seu velório. Ali ficou numa sala à parte, recebia as energias, as emanações de carinho, de tristeza, de choro. E para isso o espírito tem que estar preparado. E não são todos os espíritos que conseguem ter a capacidade de participar do seu velório, do seu funeral. Muitas vezes o espírito entra num torpe, num adormecimento e não participa, porque não tem a estrutura necessária para esse momento. É difícil, realmente. Só espíritos que têm um certo grau de evolução para conseguir participar. E a presença de Jerônimo, espírito, no seu velório era significativa. Então, nós trouxemos essa lição aí para vocês, convidando para estarem conosco na próxima semana, onde vamos falar no capítulo 3, a torre, tá? A torre que Márcia França já deu um spoiler na live que nós fizemos, né? Onde ela vai falar de uma torre que existia lá agora não vou dar spoiler disso não. Deixamos para a próxima quarta-feira para que a gente possa dar sequência a esse estudo. E como a gente está fazendo então, 5 primeiros minutos a gente faz os cumprimentos, o pessoal vai chegando, tudo mais, se cumprimentando. Na sequência, eu faço um flashback do capítulo anterior, né? Conto rapidamente em 5 minutos. E depois, 10h10 praticamente, a gente já começa a leitura do livro, para que as pessoas que chegaram depois também voltem lá e consigam ouvir o nosso relato, né? A Dani dizendo, eu acredito que o mais comum é não participarem. Pensando no nosso estado, a maioria dos espíritos aqui, concordo plenamente. A Sueli foi tão rápido. É que esse capítulo é curto, mas aí a gente tem capítulos maiores, mas aí a gente vai se alongando. Dani, particularmente eu acho que não, tá? Eu acredito que não é que a maioria dos espíritos não participam, não. Salvo aqueles espíritos que ainda estão presos à matéria, que aí é uma situação mais difícil, né? Uma situação mais complicada, ele fica pegado ao corpo. Vixe, aí é uma situação que... Mas, via de regra, os espíritos eles entram num estádio de adormecimento, né? Um certo torpor, e ele fica assim meio que adormecido e ele é levado para uma região de acolhimento. Obrigado, Flavinha. Boa noite, Ismênia, seja bem-vinda. Então, é levado para uma região de acolhimento, normalmente os familiares vêm recebê-lo, nem sempre o espírito consegue perceber a presença de familiares, está meio perdido. Eu acredito, gente, outro dia passei por uma experiência meio engraçada, e eu estava assim, uma tarde em casa, sabe quando dá um certo sono? Acho que era um domingo, alguma coisa assim, e dá um sono, aí você dá uma cochilada rápida, sabe? Ali no sofá mesmo. Aí, de repente, você acorda assim, você fica assim, dá uma fração de segundos assim, acho que tipo um minuto mais ou menos, você fica pensando, espera um pouquinho, que dia é hoje? Espera um pouquinho, o que eu já fiz hoje? Dá uma espécie de... A gente perde um pouco da consciência. Você não sabe se é segunda-feira, se é terça, se é domingo, se você já almoçou. Foi uma coisa assim, de fração de segundos. Eu imagino, eu não lembro mais, né? Graças a Deus. Eu imagino que seja mais ou menos isso que acontece com a gente. A gente dá um apagão, dá uma apagada na gente ali, né? Acho que fica mais ou menos assim. Quem sabe? Mas faz parte. Cada espírito é um espírito, cada um passa por uma experiência. E Jerônimo está contando para nós a sua experiência, o resgate dele e quem esteve ali com ele. Nada mais, nada menos que o Dr. Bezerra de Menezes. E eu vou postar, como eu falei para vocês, essa foto de um, eu acho que é um hindu.
Embora você veja aqui na blusa dele, na roupa dele, traços de questão do, como é que fala? Egípcio. Mas eu vejo mais como hindu. Tanto que tem um turbante na cabeça e tudo mais. E depois tem uma outra foto de um portal, que quando a gente falar do portal eu vou postar também novamente. Esse é um outro quadro de Maria Gertrudes, que tem uma história de um portal que se abre lá numa região lá, depois mais para frente também. Tá bom? Aí a gente vai tentar acertar trazer a Flavinha aqui um bate-papo para falar da reencarnação de Jerônimo como rei Ludwig II da Baviera. Tá bom? Amigos, vamos fazer as nossas vibrações então. Eu não estou sabendo da nossa amiga Leninha, se ela já está melhor ou não. Ontem ela não entrou na live. Se vocês souberem, né, a gente está vibrando por ela, sim, com certeza. Vibrando também pelo Simão Pedro de Lima, que está internado, fazendo exames, mas parece que não descobriu exatamente o que ele tem. Mas ele está melhor, está se recuperando, está bem. Mas vamos continuar vibrando por ele, porque ele não tem previsão de alta e é um querido amigo que a gente sempre agradece a espiritualidade de ter uma pessoa com conhecimento de Simão Pedro de Lima, né? Sônia, boa noite. Estamos terminando, mas a live vai estar salva, depois você pode voltar. Então vamos às nossas vibrações. Aqueles que quiserem colocar um copo com água, fiquem à vontade. Neste momento, gostaria de convidar a você, querido amigo, querida amiga, para participar dessas vibrações de paz, saúde e reequilíbrio espiritual. Convido você, se assim sentir confortável, fechar os olhos lentamente. Tomar uma inspiração profunda. Retenha um pouco o ar, mentalizando que esta energia curativa preenche todas as células do seu corpo. E ao expirar, você vai liberando todas as energias mal qualificadas que ainda porventura ainda trazem seu coração, em seu peito e seu corpo. Repita mais uma vez esse exercício. Inspire profundamente, trazendo a energia do prana, energia de paz, saúde, equilíbrio espiritual. Ao expirar, libere todas as tensões, todas as mágoas, ressentimentos, todas as energias que fazem mal a você, que ainda estão impregnadas em suas células. Liberte-se. E de coração aberto, pulsando na mesma energia da essência do universo, dirige o seu pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele pela bênção da vida, pela oportunidade desta existência. Agradeça também ao nosso Mestre Jesus, este amigo querido que está sempre ao nosso lado, nos protegendo, amparando e abençoando. E a quem vamos pedir que possa abençoar a cada um de nós que aqui se encontra nesta reunião, envolvendo os nossos lares, nossos familiares, os nossos entes queridos que estão passando por dificuldades físicas, mentais, espirituais. Pela nossa amiga Leninha, pelo querido Simão Pedro de Lima, que a equipe médica espiritual possa auxiliá-los neste momento, trazendo reequilíbrio físico, mental e espiritual a eles. Que o nosso Mestre abençoe todos os lares, todos os doentes, estejam eles em aflição,
ou às vezes em algum hospital, abençoando também os médicos, enfermeiros e atendentes, que estão diuturnamente cuidando de tantos e tantos necessitados. Abençoe os velhinhos nos asilos, as crianças órfãs, os presidiários e aqueles que perambulam pelas ruas. Abençoe também sobremaneira nosso país, para que o amor se faça moradia em nossos corações e que as dissensões sejam ressachadas para longe. Que a sua mão amiga, mestre, auxilie Ismael a conduzir este país na direção segura do coração do mundo e da pátria do Evangelho. Agradecidos a Jerônimo Mendonça por nos trazer o relato da sua passagem para o plano espiritual. Agradecendo a Nicola Frattari, pela sua psicografia nos premiou com a leitura deste livro. E agradecendo a cada um de vocês, amigos queridos, que estão aqui conosco, participando deste momento de paz, saúde e equilíbrio espiritual. E assim agradecidos dizemos, em homenagem à nossa Mãe Santíssima, Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós e por toda a humanidade, agora e para sempre. Que assim seja. Oi, Silvio. Com certeza, a equipe médica e espiritual Dr. Bezerra de Menezes vai estar junto com os médicos da Terra. Amigos, eu agradeço de coração cada um de vocês que esteve, alguém que chegou até depois. É só voltar lá que a live vai estar salva com o relato dessa história. Convido para estarem conosco na próxima segunda-feira, 22 horas, para mais um Momentos com Jerônimo Mendonça, no estudo do livro Escalada de Luz. Um excelente final de semana recheado de muito amor, muita paz e muitas alegrias espirituais. E como sempre, desejo que todos nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparados os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, gente.